Boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia na Rádio Mundial tratando sobre temas espiritualistas e eu estou respondendo as dúvidas dos meus ouvintes. Estou acompanhada aqui do Jean Lourusso, que está na mesa, ele sempre faz o sinal de positivo, de estamos a comando. E se você quiser me ver, você digita no Facebook Rádio Mundial, você vai me ver aqui agora ao vivo e você pode mandar sua pergunta. Vocês podem mandar através da Rádio Mundial, na fanpage da Rádio Mundial, ou você pode mandar sua pergunta no meu e-mail pessoal, m.boon@terra.com.br. Eu separei algumas perguntas interessantes aqui. A primeira delas, ela diz assim: Mônica, o que você acha da tatuagem? Você acha que é uma coisa, uma delas, uma pessoa me perguntou, tatuagem é coisa do demônio? Tatuagem é uma coisa ruim ou é contrária aos olhos de Deus? O que é tatuagem para você? Bom, primeiro, acho que tatuagem é algo muito pessoal, né? Existe há tanto tempo, gente, na pré-história já encontraram registros de pessoas tatuadas no Antigo Egito, mas na verdade a tatuagem ela teve muito mais força na Polinésia, né? E tatu significa o pintar o corpo. Então tem assim muita gente, mas nós temos 50, 60 milhões de pessoas tatuadas só nos Estados Unidos e a expectativa e a tendência, inclusive, é de crescer e as pessoas estão se liberando mais. Se você perguntar para mim se isso é contrário aos olhos de Deus, eu não acho. Eu mesma tenho 6. Meu filho tem um do braço esquerdo todo tatuado, quer fazer no outro braço também. Eu particularmente acho muito bonito. Acho muito bonito tanto mulheres como homens tatuados. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira tatuagem, eu tinha há 37 anos atrás, olha. Eu lembro que quando eu fiz nas costas, escondido da minha mãe durante um ano, quando ela descobriu. Eu lembro que ela pegou a vassoura, mas me bateu tanto, me deu tanto nas costas, e eu tinha feito, ela me criticou muito, dizendo que eu não queria arrumar um emprego, que isso tinha sido uma loucura, que isso era coisa de mulher de vida, que era coisa de prostituta, enfim. E hoje os tempos mudaram. Então a gente tem muita gente com tatuagem, eu particularmente acho muito bonito, só que acredita-se, de acordo com a espiritualidade, que a tatuagem, sim, ela poderia ficar impregnada no corpo espiritual, no corpo astral da pessoa e, no futuro, ela voltaria com uma vontade de se tatuar ou apareceria com algum tipo de manchinha recordando a tatuagem que ela fez no passado. Eu, particularmente, não vejo mal nenhum. Se você quiser fazer, faça. Eu, particularmente, gosto muito, acho muito bonito, como eu falei para vocês. É uma questão muito pessoal. Judeus evitam fazer tatuagem, os mais ortodoxos não vão se tatuar, também os islâmicos não, porque há uma passagem na Bíblia dizendo que Deus condena as pessoas que marcam o seu corpo. Porque antigamente, na época do Egito, na época do Antigo Egito, quando os hebreus judeus estavam em cativeiro no Egito, eles teriam sido marcados, então a forma de serem escravos seria uma pequena tatuagem. Então, o judaísmo não permite, o islamismo também não, mas é uma questão pessoal. Veja que se você quer fazer, faça. Eu acho que é bem bacana você ter uma tatuagem que tenha ligação. Aliás, se você colocar no Google, tatuagem, escreve meu nome, Mônica Bonfiglio, você vai encontrar explicação sobre todos os lugares que você pode tatuar no seu corpo. Você vai encontrar explicação do que significa, inclusive dos desenhos que você quiser fazer, tá bom? Outra pergunta, Mônica, tirar os sapatos na casa das pessoas ou na nossa casa é bom? É muito bom, porque a energia dos pés das pessoas que entram na tua casa, além de você ter uma coisa física, né, você tem um suor que fica ali sobrecarregado nos pés, você também tem energia daquela pessoa, energia que vem da rua. Aliás, uma coisa curiosa, eu não sei por que motivo, na minha casa, quando as pessoas vão em casa, talvez por conta eu tenho algumas estátuas de Buda, minha casa tem alguns movimentos espirituais, eu não falo nada, mas as pessoas que eu convido para entrar, elas tiram o sapato na porta de casa e entram, elas preferem ficar descalças, né? Talvez porque eu acenda muito incenso, não sei. Mas assim, por que ela sente um conforto para tirar os sapatos, né? Você pode fazer isso. Quer dizer, além de você evitar de entrar uma energia negativa e pesada da rua, né? Porque você sabe o tanto de bactérias, o tanto de coisa ruim que fica impregnada nos sapatos, você também tem esse desconforto da rua, o espiritual também, que você pode pedir para a pessoa tirar os sapatos, que é muito bom. Tanto que os asiáticos, eles de modo geral, já que eles têm espaços pequenos, né, eles evitam entrar de sapatos em casa para não trazer essa coisa negativa
da rua. Outra pergunta, Mônica. As pessoas falam muito sobre justiça divina. E eu fico muito preocupada com essa história de justiça divina de quem pede. Por que eu estou falando isso? Eu tenho um cliente, está muito bem financeiramente, inclusive, e ele falando para mim, Mônica, eu estou passando por alguns problemas e há da justiça divina interferir para me ajudar, porque eu estou passando por grandes problemas. Todo mundo passa por problemas materiais, por desentendimentos, por problemas. Mas ele tem uma situação financeira, econômica, social, de educação muito boa. Eu acho que falar em justiça divina, que um dia Deus vai ver o que está acontecendo comigo, eu fico muito preocupada, porque a justiça, como diz a própria palavra, é justa. Eu acho que o que você está cobrando de Deus, ou só por um momento ruim que você está passando, é um pouco pesado, né? Eu acho que justiça divina a gente deve falar, toda vez que eu assisto o comercial do Médicos Sem Fronteiras, isso sim, eles merecem realmente ter a justiça divina, você concorda? Eu acho que é muito pouco, tanto que esse amigo, enfim, ele tinha acabado de chegar de 20 dias na Europa passeando, ele retorna falando de justiça divina, pelo amor de Deus. Não é que eu estou reclamando, eu entendo os problemas que ele está passando, ele passa por um momento muito delicado, mas a justiça divina, a mesma mão que abençoa, também ela pode te dar uma chalapada. Então, não reclama tanto de barriga cheia, não. Não é? Concorda? Quer dizer, justiça divina, gente, é uma coisa muito séria para a gente pedir. Eu fico quietinha, porque eu sou abençoada com momentos bons e momentos difíceis que eu passei, muitos dos quais, claro, são aprendizados, mas a gente também não pode ficar ajoelhado clamando por justiça divina e você tendo uma vida relativamente boa, né? Justiça divina é uma favela que pega fogo, aquelas pessoas tão humildes que não tem nada, já não tem nada e ainda queima tudo. Aliás, lembrando do queimar, lembrei do Jean, onde ele morava, 2, 3 apartamentos acabaram pegando fogo, o próprio Jean perdeu tudo, ele teve que recomeçar. Ele perdeu tudo, gente, porque ele estava ajudando a socorrer outras pessoas. Tanto que se você pesquisar Jean Lourusso no Google, tem a história dele que ele é considerado um herói. Ele quase morreu para salvar as pessoas perderam tudo e ele próprio, ajudando os outros, ele perdeu tudo. Ele pode clamar por justiça divina e pedir até que ele reconstrua a vida. Seguro nenhum pagou, ele perdeu tudo. Isso sim. Ou aquelas pessoas judiadas que estão numa favela, eu vi antes de ontem, perderam tudo nas chamas de um incêndio. Aí sim, né, gente? Então, vamos ter um pouquinho de cautela quando vocês clamam tanto por justiça, apenas porque não entrou o valor, o dinheiro que vocês estavam pretendendo. Menos, cuidado que essa justiça pode um dia te pegar realmente, tá? Outra coisa, deixa eu ver. Antes, eu quero mandar um beijo para Karine, Rafael e Henrico, uma cliente minha querida, a Karine, linda, nós fizemos um mapa lindo, eu fiz o mapa dela, do marido e dos filhos, do filho, do Henrico, e uma gracinha, uma pessoa super espiritualizada. Eu tenho muito prazer no trabalho que eu faço, porque além de fazer algo que eu gosto, então o tempo passa, eu faço 12 horas de atendimento todo dia, de segunda a sábado, entre atendimento do mapa e a aula que eu dou de tarô. O tempo passa, quando eu vejo já são 9 horas da noite, já acabou o dia, e eu estou no outro dia sempre bem disposta. Quando a gente faz o que a gente ama, é muito bom, mas muito bom é porque eu conheço vocês que estão aí desse lado, estão falando comigo, a gente marca o atendimento e eu tenho experiências riquíssimas e graças a vocês eu consigo também preparar as perguntas que eu faço aqui todo domingo, certo? Outra pergunta. Da tatuagem a gente já falou. Eu recebi uma pergunta muito boa. Olha, eu vou ler até para vocês. Mônica, eu vi uma entrevista tua com a Marília Gabriela, creio que foi na década de 90, onde você diz que o amor das almas gêmeas é eterno, inclusive diz que tem certeza que o seu casamento nunca iria terminar. Ele colocou entre aspas, eu tenho certeza que o meu não vai acabar nunca. Você diz na entrevista com a Gabi, e ressalta que não pode acabar porque as almas são complementos espirituais uma da outra. Entretanto, num programa da Rádio Mundial, agora no mês de julho, que eu assisti no YouTube, você diz que não necessariamente o amor de almas gêmeas é eterno e que acredita que tem que ser eterno enquanto dure, parafraseando Vinícius de Moraes, informa, dando exemplo pessoal, que o seu casamento com o pai de seu filho terminou.
Diante disso, diante dessa disparidade de posicionamento pessoal, eu lhe pergunto, ao longo do tempo você mudou de opinião sobre o amor de almas gêmeas, se ele é eterno ou não, e sobre a durabilidade de um casamento onde teríamos duas almas gêmeas? Parece que sim, pois são contraditórias as informações. Por fim, ele escreve muito bem, inclusive, né? Por fim, eu quero dizer que é um prazer falar com você, te desejo muita luz espiritual. Quando eu escrevi o livro das almas gêmeas, eu contava com 26, 27 anos, né? Hoje eu estou com 54, casei com o pai do meu filho. Não casei, aliás, eu sou solteira. Eu nunca regulamentei o meu casamento, né? Até por opção. E quando eu conheci, eu estava com 24 anos, foi um homem muito importante na minha vida. Escrevi um livro de almas gêmeas. Eu lembro quando eu pensei em escrever, as próprias pessoas que estavam na editora falaram que esse livro não ia vender nada e acabou sendo um grande best-seller, que eu já contei essa história para vocês. E no livro eu conto como é que acontece o encontro, como é que acontece no plano espiritual. Então, basicamente, o que ele está perguntando é assim, o que aconteceu? Eu acho que o que é bom tem que ser verdadeiro. Antes do amor meu por ele, da minha alma gêmea, que eu amava o pai do meu filho, antes eu tenho que me amar. Então, chegou um dia, eu lembro até o dia, não vou entrar em detalhes, mas foi no dia 22 de setembro de 2004, eu pedi a separação. Havia um abuso, eu acho que um abuso emocional, um abuso relacionado a outros fatores, também financeiros, enfim. Nós mantínhamos não só o meu núcleo familiar, mas outras pessoas da família dele. E eu lembro que um dia a minha comadre falou assim, Mônica, o dia que você fala não para o seu marido, você acaba com o seu casamento. E no dia 22 de setembro eu falei não, eu não admito mais esse tipo de situação e pedi a separação, que me fez muito bem. E, portanto, eu acho que antes do amor com a tua esposa, com o teu esposo, eu acho que o mais importante é o amor próprio. Se isso está te fazendo bem, na verdade, eu relutei muito em 2004. Na verdade, as coisas vinham um pouquinho ruins desde 2000. Eu ainda relutei um pouquinho, tive um pouquinho de paciência para pedir a separação, exatamente por isso. Eu tinha escrito um livro sobre amor das almas gêmeas. Porém, eu sempre dou força para todo mundo e digo, as pessoas que querem encontrar suas parceiras ou seus parceiros, que vão encontrar sua alma gêmea, né? Meu filho mesmo, ele vai casar o ano que vem, nos posts que ele trata com a namorada, com a noiva, ambos ficam falando de almas gêmeas. Então, eu acredito no amor, ele também acredita, como muita gente acredita. Ou mesmo, né, quando o padre, na hora do casamento, na igreja, ele não fala que seja eterno, quer dizer, até a morte, que seja eterno até quando vocês morrerem, e de repente tem casos de casamento, 6 meses depois, 1 ano depois já não tem mais nada. Eu acho que ele tem que ser eterno enquanto dure, enquanto ele for importante para você. Agora, quando existe algum tipo de violência, seja emocional, física, psicológica, intelectual, enfim, se houve algum tipo de abuso, é melhor você pedir a sua separação, que foi no meu caso. Que seja eterno enquanto dure. Eu acho, o pai do meu filho, ele é minha alma gêmea, apesar de não estarmos juntos. Quando nos separamos chorando. Foi muito doloroso para nós, mas eu não conseguia lidar mais com uma situação que para mim já era abusiva. Eventualmente, desde que eu me separei, praticamente eu não tive poucos relacionamentos, né? Dá até para contar no dedo, mas eu sempre optei em ficar só. Eu gosto, eu me sinto bem fazendo esse trabalho que eu faço, em cuidar do meu filho, que agora ele já tem uma vida mais independente. Mas tem pessoas que querem encontrar uma outra alma gêmea, e por que não? Se eventualmente, eu vou dar um exemplo para vocês, se eventualmente eu encontrasse um outro homem, que não faz parte dos meus planos, mas se eu encontrasse uma outra pessoa, eu poderia entender depois, no futuro, sim, nossa, esse segundo sim é minha alma gêmea. E talvez o pai do meu filho fosse a alma companheira, uma pessoa importante. No meu modo de pensar hoje, eu posso estar novamente enganada, mas na minha opinião, talvez ele tenha sido realmente a minha alma gêmea e talvez nós reencontramos então numa vida futura para terminar o que não foi concluído. E assim, havia muita diferença de idade, são 25 anos, né? Hoje ele está com 77, 78 anos. Quer dizer, há uma diferença muito grande de idade, posturas, conceitos.
conversas, o pai do meu filho, muito importante, enquanto juntos nós estabelecemos um contato muito importante, e cada um está seguindo a sua vida. Não sei se eu fui clara, né? Mas imagina na década de 50 e 60, quando as mulheres não podiam separar porque elas dependiam financeiramente dos seus maridos, né? E hoje não, as mulheres têm uma dependência, elas podem tocar a vida delas, né? Eu, quando eu me separei, eu tinha minha editora, eu tinha o meu trabalho como jornalista, como editora, e ele seguiu a vida dele. Agora, quando há uma dependência, por que eu falo isso? Eu tenho muita cliente minha que está casada há 30, 40 anos, fala mal a beça do marido, diz que não aguenta mais, então por que não separa? Eu vou ter que aguentar esse karma na minha vida. Eu, antes de poder falar uma coisa dessa tão pesada, eu prefiro colocar um ponto final. Então, não sei se vocês concordam ou não. E até eu escrevi uma coisa bonitinha, que eu já postei, inclusive, no Facebook. Olha que legal. As pessoas me perguntam, por que você vai se apaixonar se não vai durar para sempre? Então, eu respondo, por que você respira se você sabe que um dia vai morrer? Nada precisa ser para sempre, basta valer a pena enquanto durar, tá bom? Mas, obrigada pela pergunta, eu acho que está respondido. E fica a dica, você depois escolhe, você vai entender se foi alma companheira, se foi alma gêmea, se foi alma... alma companheira seria quase uma parceria de irmão. Alma gêmea quando existe um entrosamento físico, emocional, sexual. Alma kármica quando a relação é apenas sexual e você tem aquelas brigas horrendas. Então, depende de você, tá bom? Vamos para outra pergunta. Aqui eu já falei... Ai, gente do céu. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Semana passada, aliás, eu preciso fazer uma correção. Eu falei, a pessoa me perguntou, Mônica, o que você acha do homossexualismo em relação à espiritualidade? E eu expliquei para vocês, né? Só que eu preciso fazer um meia-culpa. Aliás, eu não recebi nenhum e-mail e nada no YouTube para explicar isso para vocês. Mas assim, depois até conversando com meu filho, ele falou, mãe, o que você falou de homossexualismo está errado. Tudo que tem o sufixo ismo significa doença. Então, evita falar homossexualismo e sim homossexualidade. Deu para entender? Por exemplo, eu tenho hipertiroidismo, né? Tanto que esse hipertiroidismo me provocou a retirada da tireoide, da glândula em si, e também me provocou vitiligo. Eu tenho hipotiroidismo, eu tenho uma certa dificuldade, mesmo sendo vegetariana, já só há 53 anos, eu não sou magrinha, a minha disfunção hormonal faz com que eu sempre seja cheinha, mas um pouco de mentira também, porque eu adoro um doce no final de semana, então isso não convence muito, porque eu não sou vegana, eu sou vegetariana, né? Então, homossexualismo a gente tem que evitar falar, e o correto seria homossexualidade. E eis que eu publico o meu vídeo na minha fanpage, que eu tenho a fanpage lá que vocês me acompanham, e uma mulher foi que me causou mais espanto. Ela disse o seguinte, tá lá, inclusive vai lá que tá lá, tá exatamente o post dela, tá aqui, até imprimir. Ela coloca assim, Mônica, a espiritualidade é algo que cada pessoa fabrica. Querendo dizer, e ela continua, Deus jamais vai alterar as suas leis para satisfazer os desejos errados do homem, porque a homossexualidade é uma abominação. Onde é um imenso lobby, onde rola muito dinheiro para propagar a prática da homossexualidade. Eu vou falar o quê diante de uma doida que responde uma coisa dessa num post? Gente, pelo amor de Deus, uma pessoa que tem uma cabeça tão arcaica, e toda vez que eu recebo alguma crítica, eu vou na página da pessoa para dar uma olhada. Você vê aquela pessoa sozinha, sabe? Você vê poucos amigos, a cara dela estranha. Quer dizer... E uma coisa que me chamou a atenção em 38 anos de exercício espiritual, geralmente quem escreve esse tipo de bobagem são os homens que, uma pessoa mais fanática no evangelismo ou no catolicismo, não como uma mulher. Primeira vez em 38 anos que eu vejo uma mulher escrever um absurdo desse. Vamos parar, né, gente? Vamos crescer? Vamos parar? Acho que está na hora da gente crescer. Quer dizer, se você vê então na Paulista que você se mata, então. Porque aqui na Paulista você vê casais, homem com homem, mulher com mulher, todo mundo andando aqui de boa, passeando. Então, se você for aqui na Paulista, no final da Paulista, lá perto do MASP, você se mata. Menos, tá? Eu acho que o mundo está crescendo, cada vez está melhor, a gente tem opiniões diversas que a gente tem que respeitar.
Eu acho que isso é um disparate o que foi escrito, e isso me lembra muito a época do Hitler, né? Ela provavelmente deve ter sido, ela é uma reencarnação do próprio capeta do Hitler, ou de alguém da SS nazista, porque uma pessoa para escrever alguma coisa dessa com uma palavra, inclusive em caixa alta, é muito triste. Respeito. Respeito é importante e fundamental. E se você não respeitar por bem, você pronto. Esse teu preconceito vai parar na delegacia. A espiritualidade, ela vibra um positivismo na qual a gente quer liberdade para todo mundo. É muito cômodo você bonitinha. Uma vez eu vi um post interessante. É muito fácil o hétero condenar as reivindicações dos homossexuais. Ela não sabe o que essa minoria pensa, o que ela passa. Aliás, eu fiquei assustada porque, apesar de sermos aqui no Brasil 52%, 53% de mulheres que votam, nós ainda somos uma minoria. Então me chocou um pouquinho a postura dessa mulher aqui falando sobre homossexualismo, né? E tá lá, não quero muito me estender. Aliás, para você, que contra o preconceito, esse teu comentário vai para o lixo, porque eu não aceito esse tipo de coisa nem na minha vida, nem a Rádio Mundial. Ninguém que trabalha aqui adota esse tipo de postura da qual você falou. Nota 0 para você, não quero nem muito falar sobre isso. Como o meu tempo já está acabando, para variar, toda vez eu me empolgo para falar, acho que dá para falar, será que... não, deixa eu falar, eu quero falar sobre... Eu recebi um e-mail de uma evangélica, eu quero falar sobre isso semana que vem. Ela fala sobre a roupa, muito bacana, ela me pediu uma orientação, eu dei todos os links, as orientações, como é que ela pode resolver isso, inclusive na justiça, e eu quero falar com vocês semana que vem, só que eu preciso ter um pouquinho mais de tempo. E quero fechar... vocês assistiram a Mulher Maravilha? Até estava falando com meu filho que ia falar sobre Mulher Maravilha. Você fala, mãe, você fala sobre um pouco de cada coisa, você é meio maluca, né? Eu assisti Mulher Maravilha, eu gostei muito do poder dessa, inclusive a atriz é maravilhosa, esse empoderamento feminino, que coisa boa que a gente está vendo, né? Essa questão do desenho animado ou do filme traz um empoderamento feminino muito importante, né? E hoje eu vi o trailer, né, da Liga da Justiça, onde ela aparece também com ênfase, a Mulher Maravilha. Que legal isso, gente. Como é bom ter uma super mulher, uma mulher aí com poderes especiais para a gente ter uma representação. Eu lembro de um post de uma menininha que ela comprou a roupa do Homem de Ferro e todo mundo curtiu. A gente fica sem opção para nos vermos e visualizarmos com as pessoas relacionadas a um poder mais superior. Que bonito isso. Gostei muito do filme. Se você quiser, assista. É muito bacana. Já deve ter aí em DVD, vale a pena para assistir, para essas mulheres terem mais força interior. E fecha o programa com o quê? Falando do mapa, rapidinho. Algumas pessoas estão mandando o e-mail errado, vocês estão mandando para o Hotmail, e eu não tenho Hotmail, por isso que não está chegando o formulário. O formulário para você fazer seu mapa é o m.buon@terra.com.br. No mapa astral são 50 minutos, eu faço um estudo de 4 folhas, são 50 minutos que a gente fica conversando, você vai me ver, eu estou lá em casa fazendo esse trabalho, falo tudo para você, inclusive eu levanto o mapa do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu filho, dou aquela geral bacana do seu mapa, grava, porque eu falo a beça e falo rápido, como eu estou falando agora, porque o tempo está acabando. O Jean está falando, chega, Mônica, e eu deixo meu telefone de contato, que é o 011-4708-1950. 011-4708-1950. Semana que vem eu volto para mais um programa Mônica Bonfilho. Namastê, gratidão, até domingo que vem. Tchau.